Bom dia, pessoal. Estamos ao vivo, né, para mais uma live. Corrigir um pouco a posição. No último vídeo, que foi o vídeo de ontem, que, aliás, eu esqueci de colocar o joguinho da velha com a numeração, para depois eu poder organizar isso, né, porque a tendência é que o número de vídeos de transmissões aumente, e aí você tem que organizar aquilo minimamente para, no futuro, né, editar, etc. Por enquanto, eu não estou fazendo nada disso. Sem mais delongas, eu tenho uma coisa, tenho alguns avisos importantes, tá? Eu falei no último vídeo que saiu o edital do MPU, né? E eu vou falar especificamente do cargo de técnico administrativo do MPU, que tem um salário muito bom, acima de 9 mil, e exige nível superior. E eu sei que, pelo menos no nosso grupo do WhatsApp, tem algumas pessoas que não têm nível superior, que ainda estão cursando, outras já têm, ou estão praticamente se formando. A minha recomendação, né, sendo a prova do MPU, já estando ela marcada para o começo de maio, se eu não me engano é dia 6 ou 16, agora eu não lembro bem, nós temos aí fevereiro, março, abril, maio, 4 meses. Ou seja, para quem quiser estudar e já está estudando para o MP Rio de Janeiro, para técnico também, vale muito a pena, dá para conciliar os conteúdos, entendeu? Inclusive, eu já botei no título desse vídeo MPRJ/MPU. Ou seja, toda transmissão que eu fizer que tiver conteúdo que é comum a ambos os concursos, eu vou avisar lá. E quando não for assim, eu vou colocar de que concurso se trata, né? Porque, por exemplo, para técnico do MPU, se eu não me engano, cai sustentabilidade, que eu não sei se vai cair no MPRJ. No último concurso não caiu, para técnico não caiu. Pode ser que nesse concurso caia, porque é um tema que vem sendo cada vez mais exigido em provas de concurso, por causa desse blá 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 ambiental aí. E não vamos entrar aí nesse assunto, porque não convém, não vem ao caso, não acrescenta. Então, o primeiro aviso é esse, tá, cara? Eu recomendo. Você pode achar a inscrição cara, mas aí você pega o edital, aquilo que eu falei na primeira transmissão, aprenda a ler o edital, porque lá tem as hipóteses em que você pode pedir isenção de inscrição, tá? Para quem não sabe. E tem várias possibilidades. E se você não for hipossuficiente, não tem CAD único, que nesses casos a pessoa tem direito à isenção da inscrição para concurso público, Enem, etc. Se você não se enquadra nesses casos, tem outros casos lá que estão descritos no edital. Vamos falar do MPU, que o edital já está na praça, mas o MPRJ, o edital anterior, essas hipóteses vão se repetir no edital que está por vir, né? E eu achei bom. Eu estou com a expectativa positiva, né? Torcendo para que o MPRJ fique até para depois do MPU, porque aí, enfim, nós teríamos mais tempo, que o projeto original desse canal, ou pelo menos desse projeto, né, que faz parte do canal, é o MPRJ. Mas a gente não sabe, pode acontecer também de hoje, ou amanhã, ou semana que vem, sair o MPRJ em abril, ou seja, um mês antes do MPU. O que também não é ruim, porque os conteúdos têm muitas coisas em comum, muitas mesmo, sabe? A parte de legislação é muito parecida. Eu acredito que a do MPU, ainda não li bem o edital, mas a parte de constitucional e administrativo vai ser maior do que a do Rio de Janeiro, mas aí eu vou fazer aquela devida separação. Então, vale a pena fazer. É nível superior. Eu também falei sobre isso no último vídeo. Não se iluda, tá? Vou dar um exemplo. O concurso do CNU, ele começou, o edital dele foi publicado no começo, se eu não me engano, de 2024, ou no final de 2023, eu não lembro. Já se passou mais de um ano, né, um pouco mais de um ano, ou vamos dizer que passou um ano, e o resultado final não saiu, vai sair dia 15 de fevereiro. E depois desse resultado final,
ainda vai ter uma ladainha enorme de recursos, de processos, porque é um concurso gigante, então, como vai ser o do MPU, envolve muita gente vai entrar na justiça, isso vai atrasar as coisas, fora outros fatos que acontecem. Por exemplo, uma coisa que atrasou muito o CNU foi a tragédia lá no Rio Grande do Sul, no ano passado. E eu não estou torcendo para que aconteça outra tragédia, mas acontecem fatos externos, né, que fogem ao controle da administração pública e que acabam atrasando o concurso. Até mesmo fatos internos, coisas entre eles, divergências, às vezes uma autoridade do órgão questiona o edital ou questiona alguma parte do processo do certame, né, do processo seletivo, e aquilo demora. Às vezes o próprio Ministério Público entra com alguma ação por causa de algum motivo, alguém que se sentiu prejudicado e provocou o Ministério Público, provocou o Judiciário. Tá? Eu estou falando na expressão provocar, para quem não sabe, tá? Eu sei que tem muita gente no grupo aí do WhatsApp que vai assistir esse vídeo depois pelo YouTube, que sabe o que é provocar. Provocar é acionar, né? Não é provocar no sentido que a gente está acostumado a usar, né? De encher o saco, de irritar. É no sentido de acionar. Então, não se iluda com isso. Esse concurso do MPU, pelos meus cálculos, ele só vai começar a chamar mais ou menos daqui a 1 ano e meio. Entendeu? Essa é a minha estimativa. Então, quem está perto de se formar, já vai ter se formado, quem está muito perto de se formar. Quem está no meio do curso vai estar perto de acabar. E aí é esse ponto que eu quero chegar. Eu andei pesquisando aí há um tempo atrás, 1 mês, sei lá, 2 meses, algumas decisões, tá, de processos envolvendo concurso público, em que o cara foi convocado, né, ele tinha passado no concurso, foi convocado, e ele ainda não tinha terminado a faculdade, mas ele estava perto de terminar. Ou seja, faltava, por exemplo, um semestre, ou faltavam algumas matérias, ou faltava só ele entregar o TCC. Aí o camarada entrou com um mandado de segurança. Por quê? Porque quando ele passou na prova, ele demonstrou que ele tem conhecimentos de nível superior. Né? Se a prova do MPU para técnico exige nível superior, e você passou nela, e passou bem, a ponto de ficar dentro das vagas, ou ali no comecinho do cadastro de reserva, é sinal de que você tem competência. Então, isso é uma prova, tá? Material, formal, de que você tem os conhecimentos. E se você já avançou na faculdade mais de 70%, 80%, isso dá aso, né? Dá ensejo para uma ação, para uma entrada, para impetrar um mandado de segurança, e várias pessoas já conseguiram. Tá? Eu não vou dizer aqui também, não vou tentar iludir que é a maior galera, porque eu não sei. Eu sei que eu já vi 2 ou 3 casos. Tá? Eu costumo pesquisar isso. E eu já vi esse tipo de ação e o cara ganhou o direito de ser convocado, mesmo sem ter concluído a faculdade, por essas razões que eu expliquei. Certo? Outro lembrete que eu anotei aqui, para não esquecer, é o seguinte, seja no WhatsApp, seja aqui no YouTube, né, eu não sei quem exatamente vai assistir o vídeo e quando vai, mas eu preciso que vocês me façam perguntas sobre o conteúdo. Né? Isso vocês só vão fazer perguntas sobre o conteúdo depois que vocês começarem a estudar. Se ninguém tem dúvida ainda, ou é porque é um gênio, ou é porque não começou a estudar ainda, porque uma pessoa normal, mesmo que ela seja muito inteligente, quando ela pega o material, ela vai ter dúvida. E eu estou à disposição para isso, dentro do meu nível, dentro das minhas limitações, em ajudar. Se eu não souber, eu também posso pesquisar. Eu posso perguntar para alguém mais experiente. Eu conheço muitos caras de concurso de alto nível que já passaram e que são hoje professores. Eu prestei serviço para Estratégia, como eu já falei isso em outro vídeo. Então, eu tenho uma rede de contatos que não é muito grande, mas eu conheço pessoas relevantes no ramo e que podem me auxiliar, caso alguém tenha dúvidas que eu não saiba responder, né, ou que eu não me sinta seguro o suficiente, e mesmo pesquisando, etc. Isso dificilmente vai acontecer. Eu acho que, com relação ao conteúdo de ambos os concursos, tudo que vocês me perguntarem, se eu não souber na hora, eu dou um Google aqui na lei, olho, leio lá no meu material e encontro a resposta, né? Em última análise.
dificilmente eu vou precisar recorrer a terceiros, mas eu tenho essa possibilidade, era isso que eu queria dizer. E o último aviso é o seguinte: leiam a lei seca. Eu já postei várias leis que eu peguei no Google, no site do Planalto, que eu converti em PDF. Eu acho que eu mandei uma em Word, mas, enfim, comecem a ler essas leis, tá? E se é para priorizar, para você ter um rumo mais organizado, comece pela Constituição Federal, nessa parte que eu estou vendo agora. Hoje a gente vai falar do artigo 128. Ontem eu fiz a live do 127 e inseri uma série de informações que podem até não cair no concurso e provavelmente não vão cair numa questão, mas elas servem para você entender. Eu sei que o vídeo de ontem ele foi um vídeo experimental, como todos os meus estão sendo, na verdade, isso aqui é um laboratório, né? É um projeto experimental mesmo, mas eu tenho o mínimo de responsabilidade para não ficar passando só baboseira para vocês, né? Então, eu passei muita coisa interessante sobre orçamento, sobre a lei orçamentária, sobre como funciona, porque isso vai dar base para... Isso não vai cair na prova de técnico. De analista, sim. Em administração financeira orçamentária, cai para vários cargos de analista, seja do Rio de Janeiro ou do MPU. Mas, mesmo que não caia no seu conteúdo para técnico, vai valer muito a pena você entender um pouquinho desses assuntos, tá? Não precisa perder o seu tempo indo lá na Constituição ler a parte dos orçamentos, que é um título, né, da Constituição, que vem logo depois da parte de tributação, que também não preciso dizer que você não vai perder tempo com isso, inclusive é bem complicado. Ambas são complicadas, mas a parte de orçamento ela ajuda muito a entender como funciona a administração pública, então ela vai ajudar a entender a organização do MPU, que é o que a gente está fazendo por enquanto, a entender mais de direito constitucional, porque são assuntos que estão na Constituição e que são assuntos que estão na mídia e que podem te dar munição, inclusive, para uma redação, entendeu? Se o cara falar... Ele pode abordar um tema que envolva endividamento de maneira leve, nada complexo, mas aí você tem ferramentas. E para o seu futuro como concurseiro, porque ainda que você passe, a tendência é essa. Se você passar no MPRJ para técnico, você vai ganhar um salário legal, entre 5 e 6 mil, creio eu, mas você depois não vai ficar satisfeito com isso, você vai querer passar no concurso de nível superior, vai querer ganhar mais, vai querer evoluir profissionalmente. Né? A tendência é essa, não estou dizendo que você vá fazer, muita gente fica naquele cargo, porque também o cargo de técnico ele progride, então você começa ganhando esse valor que eu falei, entre 5 e 6, mas entre 5 e 10 anos você está ganhando quase o dobro, entendeu? Ou uma quantidade, ou quase isso, né? Perto disso. Então, também é um salário digno, muito bom, né? Considerando a nossa realidade, que é difícil, né? O Brasil é um país que tem um problema sério de empregabilidade e de as pessoas, uma vez formadas, né, que elas consigam se inserir no mercado de trabalho. Muitas vezes, os salários iniciais, para quem está começando na iniciativa privada, são baixos, e a pessoa perde muito tempo, e aí acaba não tendo mais tempo para estudar. Então, enfim, eram esses os recados que eu tinha para fazer. Com relação ao artigo 128, ele vai começar a falar do Ministério Público do Brasil, que a gente chama, é uma maneira de se chamar, na Constituição não está escrito assim, mas é o Ministério Público Brasileiro, né? Porque ele é feito de diversos ramos. Por exemplo, a gente está falando o tempo todo aqui de MPRJ, que é um dos ministérios públicos que existe no Brasil, e a gente está falando de MPU, né? Que é o Ministério Público da União, né? Lembrando, o que é a União? A União é o ente federal, o ente da federação, certo? Seria, por que ela tem esse nome, a União? Porque nós somos uma federação, certo? E uma federação, nós somos no sentido de que nós somos uma união de unidades, de estados, certo? De unidades da federação, que são 26 e 27, incluindo o Distrito Federal, que é bem específico, né? Como eu já falei
em outro vídeo, não vou falar sobre isso agora, vou falar sobre isso em organização do Estado. Aí sim eu vou ter bastante coisa para falar sobre o Distrito Federal e sobre as suas peculiaridades, né, competências legislativas que são híbridas, né? Ele é meio uma mistura de Estado com município, vamos dizer assim. Em termos de legislação, de competência para legislar, competência para executar, né, para oferecer serviços públicos e por aí vai. Então, o artigo 128, na letra da lei, ele diz o seguinte: o Ministério Público abrange. Então, vamos lá. No primeiro inciso, a gente tem o quê? O inciso 1, ele abrange o quê? O Ministério Público da União. Só que o Ministério Público da União tem suas subdivisões, tá? E embora sejam subdivisões, tá? Para fins didáticos e operacionais, é como a administração pública foi organizada na Constituição, cada ramo desses que eu vou falar agora, eles também têm aquela mesma autonomia que eu falei, sabe? Administrativa, financeira, a mesma independência funcional dos membros, os mesmos princípios, só que cada um vai no seu quadrado. Então, o Ministério Público da União, ele compreende o Ministério Público Federal, certo? O Ministério Público do Trabalho, que vai lidar somente com essa temática, né, de direito do trabalho, né, de processos relativos a processos trabalhistas. O Ministério Público Militar, que de todos é o mais específico, assim, ele é voltado para dentro das Forças Armadas, né? Ele não tem uma atuação significativa fora do ambiente militar, né? É isso que eu quis dizer. E o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, certo? Como eu falei, o Distrito Federal ele não é um Estado, não é um ente da Federação. Então, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, ele pertence, tá? Embora ele não seja subordinado, tá? Institucionalmente, nem funcionalmente, ao Ministério da União, ele pertence à estrutura do Ministério Público da União. Esse é o inciso primeiro. Então, Ministério Público Federal, do Trabalho, Militar e do Distrito Federal e Territórios. Lembrando que nós não temos mais territórios. Quem tem menos de 30 anos, ou até menos de 40, não vai lembrar que nós tivemos territórios por um período, enquanto a Constituição, quer dizer, ele já havia territórios, e eles acabaram com a Constituição Federal. Mas ela não proíbe a criação de novos territórios. Isso dificilmente vai acontecer, mas pode acontecer. Então, o assunto territórios cai pouco, muito pouco em concurso público, mas é importante você saber que já existiu, né? Nós tínhamos... Quais eram mesmo? Roraima, né? Que era um território, e acho que Rondônia, acho que Amapá já era um estado, enfim. Deu um branco agora, faz tempo que eu não vejo isso, também isso não vai cair em prova, né? Talvez numa discursiva, mas quase impossível. Mas nós tivemos 2 territórios, eles deixaram de ser territórios e viraram estados. Tanto que, isso vale a pena falar, havia toda uma estrutura burocrática nesses territórios, e quando eles viraram estados, eles continuaram, para não terem dificuldades, para não ficarem para trás economicamente, por exemplo, socialmente, em termos de desenvolvimento econômico e social, eles ainda... em parte, o funcionalismo público desses territórios, a polícia, os bombeiros e outros serviços ainda são custeados pela União, porque esses estados, né, que eram territórios e viraram estados, dentre os entes da federação, eles estão entre os mais pobres, tá? No sentido de recursos, né? Eu não estou falando de cultura, não estou falando de que as pessoas são mais burras, nem nada disso. Só estou falando de recursos materiais, financeiros mesmo, econômicos, eles são novos, né? E também na Constituição surgiu, por exemplo, o desmembramento do Estado de Goiás, e aí houve a criação do Estado de Tocantins. Tocantins não entra, né, nisso que eu falei, de estar sendo custeado pela União, como
os ex-territórios, né? Salvo engano, Amapá e Roraima, enfim, perdoe. Se souber, bota no chat aí, ou depois eu falo no próximo vídeo. E no inciso 2, também, tá? O Ministério Público Geral do Brasil também inclui o Ministério Público dos Estados, né? E aí, nesse ponto, está o Ministério Público do Rio de Janeiro, né? Ou seja, na Constituição, o Ministério Público do Rio de Janeiro e dos demais estados é contemplado no inciso 2º do artigo 128. E aí a gente vai para o parágrafo 1º, logo na sequência. O Ministério Público da União tem por chefe o Procurador-Geral da República, certo? Esse cara ele tem muito poder, tá? Ele atua em diversos casos importantes, que para quem acompanha política, noticiário, vai ver que esse cara está sempre, né? Enfim, essa autoridade está sempre aparecendo aí em diversas temáticas, em diversas celeumas que acontecem no cenário político brasileiro. Inclusive, no Ministério Público da União, esse cargo ele é disputado à foice, no escuro, entendeu? Os caras se matam para ser Procurador-Geral da República, que é um cargo provisório. O cara não é Procurador-Geral da República, como ele é Procurador da União, né? Ou Procurador Federal, ou algo do tipo. Ele vai estar por um período, nós vamos ver isso, porque a lei fala sobre isso. Então, o Ministério Público da União tem por chefe o PGR, vamos chamar assim para ficar mais fácil, nomeado pelo presidente da República, dentre integrantes da carreira, maiores de 35 anos, após a aprovação de seu nome pela maioria absoluta dos membros do Senado Federal, para mandato de 2 anos, permitida a recondução. Então, começando de baixo para cima, o Procurador-Geral da República, ao ser nomeado e tendo seu nome aprovado pelo Senado Federal, ele pode ficar 2 anos como PGR, e ao fim desses 2 anos é possível uma reeleição, tá? Vou falar entre aspas, porque não é uma eleição, mas ele pode ser reconduzido ao cargo. Da mesma forma que ele entrou, ele pode ficar mais 2 anos, e aí seria um total de 4. Depois disso, ele tem que pular fora e vai entrar outro, certo? E a fila é grande e disputada, porque é um cargo de muito poder, de muita influência, ganha muito bem, tem acesso a informações privilegiadas, etc. Tá? Eu estou falando tudo isso aqui no bom sentido, não estou querendo denegrir a imagem de um Procurador-Geral da República ou de um Procurador-Geral de Justiça, que é o equivalente do Ministério Público do Rio de Janeiro, né? Ou de qualquer outro estado. Ele precisa ser maior de 35 anos. Isso é importante por quê? Porque para você ser membro do Ministério Público, o cara pode passar num concurso para promotor do Estado, por exemplo, com 20 e poucos anos, nada impede, entendeu? Ele já vai ser promotor. Só que com essa idade, né, ele não pode ser chefe da instituição, seja do Ministério Público da União, seja de um Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, ou do Trabalho, ou estadual. Ele vai ter que ter, no mínimo, 35 anos. Tá? Eu não lembro agora especificamente se essa idade de 35 se repete no Ministério Público do Rio de Janeiro, mas eu tenho quase certeza que sim. Né? Quando a gente for ver a Lei Complementar 106, que trata do Ministério Público do Rio de Janeiro, a gente vai ter a repetição disso tudo. Por isso que eu estou falando. Eu estou falando, estou sendo repetitivo, estou falando muita coisa, dando muita informação, mas vai chegar um ponto que você vai ver que essas coisas vão se repetir nas outras leis que caem no concurso também, direto ou indiretamente. Então, você aprendendo a parte da Constituição bem, você já vai estar vai aprender a lei orgânica do Ministério Público com o pé nas costas, entendeu? Depois que você aprender bem a matriz constitucional. Ou, se não, com o pé nas costas, com uma facilidade muito maior do que aquela primeira, que é a que você está tendo agora, se você é novo nessa área, né, do direito, para entender o Ministério Público na Constituição Federal, certo?
Outro ponto importante que eu já li, mas eu vou comentar, é a aprovação, né? A aprovação do PGR, né? Ele é nomeado pelo presidente da República, mas o presidente ele só nomeia, tá? Dentre integrantes da carreira, porque é um colégio de procuradores lá no MPU. Chama assim, o conjunto de procuradores da República, né? No caso da União, eles formam um colégio de procuradores e esse chefe PGR vai ser escolhido dentre eles, vai ser nomeado pelo presidente. A escolha dele também vai estar na lei orgânica do Ministério Público. Eu não me lembro se ela está ela está aqui na Constituição também, mas aqui não tem muitos detalhes. Na lei orgânica é que nós vamos detalhar isso mais ainda. Ou seja, mas aí você já vai ver o detalhamento tendo passado por isso que eu estou falando agora. E ele precisa ser aprovado pela maioria absoluta, né, do Senado Federal. Ou seja, vão ser 41 senadores, né? Para formar a maioria absoluta. O Senado tem 81 senadores, certo? Se te for 40, não é a maioria, né? É um número, uma unidade abaixo. Com 41 senadores, ele já está aprovado e aí ele parte para o abraço e vira PGR. É um cargo, como eu falei, que vai dar muito poder para o cara, muita influência, mas vai dar muita dor de cabeça também. Nem todo mundo quer, porque é um grande pepino. É aquela história, todo mundo fala sobre presidente, governador, não sei o quê, mas poucos têm coragem de chegar lá, dar a cara a tapa, se candidatar, apresentar uma proposta decente, participar de uma eleição, que é super desgastante, né? Claro que a do PGR não é tão desgastante como uma eleição comum, como a de governador ou de presidente, mas ela também tem seus desgastes. O cara tem que fazer um lobby lá, tem que fazer política internamente, tem que ter uma rede de apoio, uma rede de proteção. Isso envolve influência e, às vezes, também, sabe, coisas que eu não gosto de falar, mas eu acabo falando porque é verdade, né? Tráfico de influência e tal. A verdade é que se você não for um cara muito bem relacionado lá dentro e não bajular as pessoas certas, eu acho que você pode ser procurador da República, mas você jamais vai ser procurador-geral da República, porque é um cargo político, né? Ocupado por um membro de carreira. E outra coisa que eu quero comentar nesse parágrafo primeiro é sobre o Senado Federal, tá? A gente vai falar disso na parte de Constituição, mas eu já vou logo adiantando, né? O Poder Legislativo em nível federal, no nível da União, ele é bicameral. Então, ele tem duas casas. Isso a maioria das pessoas sabe, né? Que formam um Congresso Nacional, né? Uma das casas é a Câmara dos Deputados, que são os chamados representantes do povo, certo? E a Casa Conservadora, né? Tanto que naquele desenho de Brasília, que eu acho tosco, do Niemeyer, eu acho que o Niemeyer era um péssimo, não vou dizer péssimo, mas um arquiteto medíocre, embora ele seja tido como um gênio, né? Vá na Alerj, no Rio de Janeiro, na Assembleia Legislativa, olhe como é o prédio, que é um prédio do século XIX, se eu não me engano, e compara com aquela estrutura lá do Congresso Nacional de Brasília, que é um caixote com um prato virado para cima e outro prato virado para baixo. Porra, cara, se isso é ser gênio, meu amigo, eu não sei. Eu não sei, então, porra, o que um cara que não é gênio é capaz de construir. Não sei, montar uma casinha com palito, né? Você entra na Alerj, é um prédio, porra, todo esculpido, com madeira, com uma arquitetura bonita, sofisticada, embora antiga, né? Nada impede que seja sofisticada, artisticamente muito superior à estrutura em geral de Brasília. Você vê o STF, é um caixote. Olha o prédio do STF, olha uma foto, bota aí no Google. É um caixote, pô. O que tem de genialidade naquilo ali? Nada. Nada. E a esplanada dos ministérios são aí é um monte de caixote um do lado do outro, né? Em pé, assim. Como se você pegasse várias caixas de sapato, colocasse uma do lado da outra e depois outra fileira, como uma fileira de dominós.
Pô, se isso é ser gênio, não sei. Né? Eu estou desconfiado que eu sou um gênio, porque aquela ideia ali, a minha filha com 5 anos de idade teria também. Entendeu? Então, no Brasil não, no mundo é comum isso, né? Porque tem um corporativismo, puxar saquismo e certas pessoas ganham um respaldo que eu considero merecido, mas essa é só a minha opinião. Mas vale lembrar, isso é que é importante, tá? Às vezes as baboseiras aqui que eu estou falando não são importantes, mas elas vão fazer você lembrar do ponto de partida, do que é necessário, que eu estava falando. O Senado Federal, ele é o representante dos estados. Ele não é o representante do povo, diretamente. Ele representa os estados. Por isso que cada estado elege, e o Distrito Federal, cada um deles elege 3 senadores, né? Que se alternam entre 1/3 e 2/3. Aí isso é uma regra que a gente vai ver em organização do poder legislativo, na parte de direito constitucional. Mas eu não estou gastando vocês aqui, eu estou falando assuntos que caem em prova. Tá? E saber que o Senado é uma casa que representa, ele é a casa representante dos estados, e por exemplo, para ser senador, você tem que ter no mínimo 35 anos, bem como para presidente da República. Para ser deputado federal, não, basta 21. Ou seja, a tendência é que os senadores sejam mais velhos em idade e que sejam pessoas mais experientes. Isso tem toda uma história, né? Isso é uma reprodução norte-americana do modelo romano, que a gente copiou dos Estados Unidos, enfim, mas é normal, né? Nada se cria, tudo se copia. Então também não vamos nos sentir inferiores, porque copiamos o modelo americano, né? Em muitas coisas. Até porque eles são os Estados Unidos, e você pode falar mal, pode odiar, mas eles são a maior potência econômica, bélica e tudo do mundo, mesmo a China escravizando lá seus cidadãos para conseguir mão de obra barata e crescendo e se expandindo pelo mundo. O meu palpite é que o que vai acontecer com a China depois de algum tempo, né, eu não posso precisar quanto tempo, é que ela não vai dominar o mundo, ela vai sucumbir devido ao seu próprio modo de existir, seu modus operandi, que é um modo autofágico, né? E vai acontecer com a China a mesma coisa que aconteceu com a extinta União Soviética, né? Que depois sobrou a Rússia ali, né, como potência, fazendo todos esses horrores que vocês estão vendo aí. A China já faz esses horrores todos, a União Soviética também fazia, mataram muito mais do que Hitler, por exemplo, e praticaram genocídio e toda sorte de crimes contra a humanidade, mas existe ainda um grupo de pessoas que bate palma para esse pessoal. Mas o importante é você lembrar que o Senado Federal representa os estados, certo? No parágrafo 1º, a gente falou da designação, né, da nomeação e da posse, né, do PGR. No parágrafo 2º, a gente fala da destituição dele, ou seja, como que ele pode perder o cargo, né? No parágrafo 1º é como ele conquista o cargo. No parágrafo 2º é como ele é destituído. E o parágrafo 2º diz o seguinte: a destituição do PGR, por iniciativa do presidente da República, deverá ser precedida de autorização de maioria absoluta do Senado Federal. Ou seja, ele vai ser destituído, se for o caso, né? O presidente pode propor isso, ele tem iniciativa, está escrito aí na letra da lei. Mas para que ele faça isso, para que o presidente consiga isso, né? Geralmente são movimentações políticas, enfim, o cara começa a perder espaço na opinião pública, começa a ser uma figura detestada e por algum motivo, antipatizada, e aí cria-se um movimento e ele vai como uma bola de neve até que o presidente fala: não, meu amigo, não quero mais você como procurador-geral da República. Mas o presidente sozinho não tem poder para ir lá e tirar o cara. É aquilo que eu falei da autonomia da instituição, do MPU, no caso.
Então, ele precisa, além da iniciativa, né, para propor a destituição do PGR do cargo, que o Senado também, por maioria absoluta, da mesma forma que ele entrou, ele pode sair, certo? E é a isso que se resume esse parágrafo 2º. Seguindo aqui, no artigo 128, nós temos o parágrafo 3º. E aí ele vai começando a destrinchar, né? Os ministérios públicos dos estados e o do Distrito Federal e territórios formarão lista tríplice, ou seja, uma lista com 3 integrantes, né, dentre integrantes da carreira, na forma da respectiva, da lei respectiva, que cada Ministério Público, né, no nosso caso do MPRJ, nós vamos estudar a Lei Complementar 106, que trata da organização do Ministério Público do Rio de Janeiro. Então, na forma dessa lei, falando como exemplo MPRJ, nós vamos ter lá na lei a forma de escolha do seu procurador-geral, que vai se chamar Procurador-Geral de Justiça. Esse cara, ele é o que o PGR é, só que no âmbito estadual, certo? E ele também será nomeado pelo chefe do Executivo, que não está escrito aqui, mas está claro que é o governador, né, que é o chefe maior do Poder Executivo Estadual. Para mandato de 2 anos, permitida a recondução, ou seja, é mais ou menos a mesma coisa. Eu chamo a atenção aqui que na Constituição não se fala em idade mínima, né? Não se fala em escolha pelo Poder Legislativo, como se fala no PGR, a votação do Senado, por maioria absoluta, mas provavelmente isso vai estar repetido, eu não tenho certeza agora, na lei complementar. E aí vai ser pela maioria da Assembleia Legislativa Estadual, certo? Ou seja, é praticamente a mesma forma de nomeação e de destituição, se for o caso, tá? Isso é um princípio muito comum na constitucional e na administração, chama-se princípio da simetria. Os entes tendem, por uma questão de estrutura, de organização, a repetir o que o ente que está numa esfera mais abrangente, né, no caso a esfera federal, faz, costuma ser reproduzido nas esferas inferiores, no sentido de abrangência, né? Um estado abrange uma população muito menor do que a população do país, por exemplo. Mesmo que você pegue São Paulo, com dezenas de milhões de pessoas, ele não tem os 220 milhões do Brasil, ou mais ou menos essa nossa população atual. E isso se chama princípio da simetria, né? Até por uma questão de coerência, acaba se repetindo. O que se faz na União acaba sendo repetido em nível estadual. Sabe? Muitas coisas, com poucas exceções, e quando houver exceções, aí é que nós vamos falar, porque essas exceções é que costumam cair. Quando uma coisa estadual diverge de um procedimento equivalente, só que federal, quando há divergência, é aí que está aquilo que eu estava falando, que não é pegadinha, é ali que o examinador vai encontrar, né, para tentar confundir você, né, porque você vai pensar, não é igual, esse procedimento que acontece na União é igual em nível estadual, no nível do Estado do Rio de Janeiro, e às vezes ele não é, muitas vezes ele é, mas às vezes ele não é. E aí cria-se uma questão que induz o cara ao erro, e ele vê lá uma determinada alternativa, vê outra que é diferente, fica em dúvida entre as duas e tende a errar, né? E o cara que estudou isso daí, ele não vai errar, e ele vai até entender que o cara colocou aquilo na questão de propósito para tentar induzi-lo a erro, e ele não vai cair. Essa é a diferença de quem passa no concurso e de quem não passa, ou passa, mas não consegue uma nota suficiente para ser convocado, né, no final das contas. Outra coisa importante, né, ela está no parágrafo 4º, né, que eu acabei de falar, vou só ler. Os procuradores gerais nos estados, né, são os procuradores gerais de justiça, nos estados e no Distrito Federal e territórios, poderão ser destituídos por deliberação da maioria absoluta do Poder Legislativo na forma da lei complementar respectiva. Ou seja, a forma de destituição é igual à da União, só que é na forma da lei complementar. Então, quando a gente for na lei complementar,
que é a Lei Complementar 106, que dá a organização do Ministério Público do Rio de Janeiro, pode ser que a gente ache lá coisas interessantes que um examinador pode achar para colocar, porque elas diferem um pouquinho de como é na União. E aí, que eu estou te falando, isso é um prato cheio para quem elabora uma questão. Se eu for elaborar uma questão, eu vou tentar explorar isso para enganar você. Se eu fizer uma questão para te testar, por exemplo, né? Segue o parágrafo 5º, né? Antes dos incisos, e ele vai dizer o seguinte: leis complementares, quer dizer, eu acabei de falar, né? Eu falo um negócio, depois a lei vem e diz a mesma coisa. Mas é assim mesmo, é sinal que a coisa é repetitiva, uma hora ela entra na cabeça, né? Se você se permitir, né? E fizer um mínimo de esforço. Aliás, eu recomendo mais que o mínimo, tá? No parágrafo 5º, nós temos leis complementares da União e dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos respectivos procuradores gerais, certo? Ela é facultada, né? É uma faculdade, eles têm essa opção, eles não são obrigados a lançar mão dela. Essas leis complementares estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público, observadas relativamente a seus membros, 2 pontos. Aí nós vamos para os incisos. Mas o que eu quero falar? Embora seja uma faculdade, ele acaba exercendo essa faculdade e editando a lei complementar estadual que trata da estrutura do Ministério Público Estadual, seja do Rio, seja de qualquer outro ente da federação. Rio Grande do Sul, da Paraíba, todos vão fazer isso. Embora esteja lá como uma faculdade, é óbvio que eles vão fazer a lei complementar, vão editar a lei complementar e mandar para a Casa Legislativa para que ela seja votada, aprovada, sancionada, se for o caso, né? Porque nem todas as leis precisam ser sancionadas pelo chefe do Executivo, mas isso também é um assunto para constitucional. Mas, enfim, e passem a valer, passem a viger, né? Estar em vigência, né? Estar valendo. E, nesse mesmo parágrafo, ele bota, observadas, né? A gente fala da possibilidade da lei complementar que trata do Ministério Público Estadual, né? Observadas, né? Além dessa faculdade, observadas relativamente a seus membros, aí nós temos as garantias, né? O inciso 1º, né? Do parágrafo 5º, né? Indo na sequência, por isso que eu recomendo que você tenha essa lei para você ler, de preferência até impressa, que fica mais fácil. Mas se você não quiser usar, abre no Word, no PDF, seja lá o que for, no seu notebook. Então, os membros, o parágrafo introduz a isso, que os membros dos Ministérios Públicos Estaduais têm as seguintes garantias, né? Inciso 1, as seguintes garantias. Vitaliciedade, você vai ter que decorar isso, após 2 anos de exercício, não podendo perder o cargo, senão por sentença judicial transitada em julgado. Ou seja, um juiz, um procurador, tá? E até mesmo, eu não me lembro agora se se isso se aplica à Defensoria Pública, mas eu acho que sim. Mas não se preocupe com isso agora. Mas, no caso, um juiz e um procurador, ele com 2 anos de exercício, ele atinge a vitaliciedade. É diferente de um servidor comum, como eu sou no caso, e como outros são, que nós passamos, depois de 3 anos de estágio probatório, a estabilidade. Não, eles têm vitaliciedade. Ele, se ele quiser, né, a não ser que ele desista, ele vai ser aquilo ali para o resto da vida. É vitalício, é um cargo vitalício, como é o cargo do STF, de ministro do STF, de ministro do Tribunal de Contas da União, de ministro do Tribunal de Contas do Estado, e por aí vai. Há diversas autoridades na administração pública brasileira que gozam da vitaliciedade após 2 anos. Então, diferente do funcionário público comum, que precisa passar por 3 anos de estágio probatório, o membro, no caso, o procurador-geral ou um procurador do Ministério Público, ou mesmo um promotor, ele com 2 anos ele vai atingir a vitaliciedade.
Então, dali, dificilmente ele vai ser posto para fora do cargo. Agora, não é impossível, tá? Eu vou falar um caso rápido aqui, que é um caso concreto, vocês podem pesquisar. Houve um juiz no Ceará, há mais ou menos 20 anos atrás, ou 15 anos, que se chamava Peci Ramalho, Peci alguma coisa, eu não lembro o sobrenome dele. Esse cara, ele era um juiz já antigo, né, de carreira, já, enfim, já tinha vivido uma vida como juiz, né, como magistrado, e um belo dia ele estava com a esposa num restaurante no interior do Ceará, e eu acho que ele estava bebendo junto com a esposa e jantando, e quando ele saiu quando ele estava indo embora, que ele foi para o estacionamento estava escuro, né? E tinham vários carros. E tinham dois caras jovens, entre 25 e 35 anos, eram dois médicos, filhos de uma família influente do interior do estado do Ceará, que estavam urinando num canteiro, bem do lado, ou bem próximo do carro, de onde o carro dele estava estacionado. E o juiz, ele tem direito a porte de arma. E esse juiz, ele era bem maluco, até considerando o que ele fez, né? Ele estava armado. E ele ficou ofendido, né, por esses dois médicos, que também eram caras de família poderosa, na mesma cidade, eu não lembro agora qual foi a cidade, no município do Ceará, e ele começou a discutir com esses caras, essa discussão aumentou, provavelmente todos tinham bebido, isso foi à noite, foi, sei lá, 10, 11 horas da noite, e ele simplesmente sacou a arma e matou os dois médicos. Isso, na época, foi uma comoção, pelo menos no estado do Ceará, eu morava lá, é por isso que eu lembro. Esse juiz, né, depois dessa maravilha de coisa, entre aspas, que ele fez, ele perdeu o cargo, depois de um longo processo, demorou ainda meses e tal, mas ele teve mas ele não foi expulso do judiciário. Ele ganhou mesmo, né? Aposentadoria compulsória, ou seja, ele foi obrigado a se aposentar. Ele não podia mais ser juiz, mas ele foi para a aposentadoria. Quer dizer, veja como é complicada as coisas, né? O cara mata duas pessoas e meio que ganha um prêmio. Uma aposentadoria muito bem remunerada. Só que, como ele também respondeu na esfera penal, porque isso tudo que eu estou falando da cassação, ele não foi cassado, da aposentadoria compulsória dele ter sido forçado a se aposentar e não atuar mais como juiz, e ele já estava perto de se aposentar mesmo, ele já era um cara, sei lá, devia ter mais de 60 anos, e ele matou dois caras por um motivo banal. Talvez os caras também tenham desrespeitado ele na hora de discutir, mas vê aquela história. Sabe com quem você está falando? Ah, eu sou o juiz, não sei o quê. E os outros caras também deviam ser prepotentes, não por isso deveriam ser mortos, tá? Ou talvez não. Eu já ouvi histórias de gente que eu conheci que os caras eram super gente boa. Mas, enfim, todos estavam bêbados, pelo que eu ouvi falar. E quando eles ouviram o juiz, foram peitados pelo juiz, eles também peitaram. Ah, mas você é juiz, mas nós somos médicos, nós somos da família tal. E aí começou uma guerra de vaidade, né? Coisa do diabo mesmo. E terminou com essa tragédia. O cara matou os dois, tá? Ele matou, ele não mandou matar, ele foi ali Acabou que, devido ao processo penal que ele sofreu pelos assassinatos, né? Foi um duplo homicídio, ele ficou preso, né? E enquanto havia os recursos para tentar soltar ele e tal, eu acho que ele se arrependeu, o que é o mínimo que um ser humano poderia fazer depois de ter matado duas pessoas por um motivo banal, e ele teve um infarto dentro da prisão e morreu. Então, no final, ele pagou com a própria vida as duas vidas que ele tirou, né? Mas o fato é para te dizer que, apesar de estar previsto aqui, né, o juiz só perde o cargo por sentença judicial transitada e julgada. E, para quem não sabe, transitado e julgado é depois que se esgotaram todas as instâncias do Poder Judiciário. E
na maioria das vezes, os caras vão recorrer ao STF ou ao STJ, dependendo do caso, do tipo de processo, para postergar isso e para tentar reformar uma condenação. Por isso que esse direito, às vezes, a ampla defesa no Brasil, ele é criticado por muitos juristas mesmo, porque ele chega a ser exagerado, né? Como nesse caso que eu mencionei. E na linha B, outra garantia, tá? Que os membros do MPU, e isso vale para os membros do Ministério Público dos Estados, também é a garantia da inamovibilidade. O que é isso? O cara passa no concurso para promotor. Normalmente ele vai ser mandado para uma comarca longínqua, né, do estado, menor, em que ele não necessite de tanta experiência, numa cidade menor, numa população menor, até para ele adquirir experiência, ele vai entrar como substituto, aquilo tudo, ele não vai ser mandado de cara para a capital do estado onde ele passou, entendeu? Eu conheço um cara que passou para promotor no estado de Pernambuco, está aguardando ser chamado. Quando ele for chamado, ele vai ser mandado para o Cafundel de Judas, lá de Pernambuco, entendeu? Ele não vai para Recife, né? Nem para Olinda, nenhum município daqueles ali da Grande Recife, né? Ele vai ser mandado para a Casa do Chapéu. E depois, conforme ele vai progredindo na carreira, ele vai conseguindo comarcas melhores que eu digo assim, as pessoas tendem a querer voltar para a capital ou ir para locais com melhor qualidade de vida, né? Então, mas o fato é que depois desses dois anos, em que ele já adquiriu a vitaliciedade, certo? Ele vai começar a ser removido a pedido, porque ele vai querer sair de uma comarca menor para ir para uma comarca maior, para ter mais expressão, para aprender mais, enfim, ele vai ter filhos, né, provavelmente, aí vai querer ter melhores colégios para os seus filhos, melhores serviços para a sua família, e ele vai querer ir para determinados locais mais desenvolvidos, vamos dizer assim, economicamente, e ao conquistar cada uma dessas remoções, depois, uma vez que ele conseguiu, após a vitaliciedade, vamos dizer que ele, depois de tantos anos, conseguiu chegar na capital do estado, ou seja, o cara é promotor lá em Campos, certo? Ou no município menor, próximo a Campos. Aí, com o tempo, ele vai para Campos. Aí, de Campos, ele consegue ir para Niterói. E de Niterói, ele resolve ir para o Rio de Janeiro, porque, sei lá, ele queria muito morar em Ipanema. Entendeu? Ele, ao conseguir isso, ele não pode ser removido dali. Não pode mais. Só que tem uma ressalva, né? Essa inamovibilidade, ela pode acontecer por motivo de interesse público. Ou seja, podem estar precisando de gente em uma outra comarca e aí ele pode ser removido. Mas, para isso, lembra um pouco aquela história do Senado, da nomeação do PGR, essa remoção, se ele não quiser ser removido, essa decisão vai ser submetida ao órgão colegiado competente do Ministério Público. Se for da União, é o Colégio lá de Procuradores da República, se for estadual, dos procuradores do Estado, certo? Eles vão fazer uma votação e esse cara só vai ser transferido, contra a vontade própria, por maioria absoluta desses membros, e ainda assim ele tem assegurado ampla defesa, ele ainda tem direito de internamente recorrer dessa decisão, dessa votação por maioria absoluta. Quer dizer, então a inamovibilidade, embora tenha essa ressalva, é quase impossível. Depois que você chegou no lugar que você quer morar, como promotor, como procurador, é quase impossível você sair dali. Você só vai sair se quiser, né, a pedido. E a outra garantia é a irredutibilidade de vencimentos. Eu falei disso num dos primeiros vídeos, tá? Observado contra a remuneração, o que dispõe os artigos 37, 150, 153, e tem os incisos, enfim. 150, esses 150, 53, inciso 3, 53, parágrafo 2º, inciso 1º, não se preocupe com eles por enquanto. O 37 é importante,
tá? Porque é o artigo da parte que rege a administração pública. E isso cai muito na prova. Então, por isso, eu copiei aqui os incisos 10 e 11 do artigo 37, para falar sobre a questão da irredutibilidade de subsídio. Né? Lembrando que um procurador, um promotor, ele não recebe salário, ele não recebe vencimento, tá? Ele recebe uma parcela única que se chama subsídio, ou seja, o pagamento dele não é feito de vários penduricalhos, em tese. Tá? Ele pode receber verbas adicionais, mas o subsídio dele é uma parcela só. Pá, é 30 mil, pá, é 35 mil, pá, é só aquilo ali. Não tem como um servidor público comum, que às vezes o vencimento, um auditor, por exemplo, da Secretaria da Fazenda, de muitos estados, como é do Rio de Janeiro, por exemplo, o vencimento dele é baixo, é 3, 5 mil, mas ele tem uma verba de produtividade, salvo engano, ou alguma coisa relativa a isso, que é de 20 e tanto. Então, ele já entra ganhando quase 30 mil, certo? Mas o vencimento dele é só aquele pequenininho ali, entendeu? Enfim, é um malabarismo contábil e político para que esses caras ganhem mais. Mas esses membros de poder, como são os juízes, os promotores, os defensores, não, eles recebem subsídio, tá? Que é uma parcela única. E lá no artigo 37, que é mencionado na lei, na Constituição, no que tange ao Ministério Público, ele diz o seguinte: a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o parágrafo 4º do artigo 39, é o que eu acabei de explicar sobre o subsídio, somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. É bem complicado isso para quem nunca leu, mas isso quer dizer o seguinte, que a remuneração dos servidores públicos e o subsídio dos membros de Estado, ela, para ser fixada, né, para decidir quanto vai ser, e para ser alterada, né, que ela sempre aumenta, ela nunca diminui, isso só pode ser feito por lei, tá? Então, no caso do Ministério Público da União, o Procurador-Geral da República vai, junto lá com o Colégio de Procuradores, eles vão produzir uma lei, só que essa lei vai ter que ser votada no Congresso Nacional, entendeu? Provavelmente nas duas casas, para que ela possa valer, entendeu? Então, é uma limitação para aquela autonomia que eu falei no último vídeo, financeira e orçamentária do Ministério Público, seja ele da União, seja dos estados ou qualquer outro, certo? Por uma lei específica, observada iniciativa privativa em cada caso. Iniciativa é o cara que tem a iniciativa de criar a lei, de propor a lei, certo? Que, no caso, nos estados, são os procuradores gerais de justiça, certo? E, em cada caso, é assegurada a revisão geral anual, que é a revisão baseada na inflação, né? Sempre na mesma data e sem distinção de índice, ou seja, o índice para correção do subsídio de um procurador, ele não pode ser um índice diferente do índice de correção do subsídio de um juiz. Não interessa se é da União, se é do Estado, todos vão ter que usar o mesmo índice. A última vez que eu olhei, eu acho que eles usavam o IPCA para corrigir o subsídio anualmente, ou o INPC, ou um outro índice daqueles quaisquer que a Fundação Getúlio Vargas tem, que ela, né, são muito complexos esses cálculos e tal, para você criar índices que estimam como foi a inflação, como a inflação corroeu o poder de compra da moeda ao longo de um ano. Então, esses índices são calculados por caras altamente técnicos, altamente competentes, tudo cabeçudo, e o que vocês têm que saber é que esse índice de correção ele não pode ser distinto. Por exemplo, um juiz não pode ter seu subsídio corrigido pelo IPCA e outro
e um procurador em outro estado, ou no mesmo estado, ter o seu índice corrigido pelo INPC, ou por outro índice qualquer. Existem muitos, tá? Mas isso você só veria em economia e não vem ao caso. O outro inciso do artigo 37, tá? Que é o artigo da administração pública da Constituição, que vai ser, a gente vai ver isso exaustivamente em direito constitucional e administrativo, mas ele já é mencionado na Constituição, na parte do Ministério Público, que é o que a gente está vendo, e eu estou aproveitando para tacar pau na máquina, entendeu? Ah, você está achando complicado o vídeo que eu estou fazendo? Beleza. Dá um tempo do meu vídeo, vai lá, lê o material, lê com calma, volta uma semana depois, volta 2 semanas depois, 1 hora, isso que eu estou falando vai fazer todo sentido para você, e não só isso, vai ajudar você a memorizar, certo? E a ter conteúdo, cara, porque não é só decorar letra de lei, o que diferencia o cara que está lá entre os 10 primeiros e aquele que por pouco ficou de fora, é justamente isso, é esse conteúdo a mais, esse interesse a mais por saber, por conhecer detalhes, por entender como funcionam as coisas, entendeu? E tentar ter uma opinião própria, fazer uma análise, né, sabe? Não é virar Miriam Leitão, né? Mas é uma coisa que qualquer pessoa de nível superior, entendeu? Ou que está cursando nível superior, precisa fazer na vida, cara. E, entendeu? E você vai ter que fazer isso para a sua vida pessoal, de um jeito, e de outra forma, por outro lado, você vai ter que fazer isso na sua formação profissional. Então é importante, sim, você destrinchar as coisas, entendeu? Eu sou contra estudar para concurso público nessa base do bizu, do excesso de enxugamento das aulas, entendeu? Para mim, assim, eu tenho um professor que para mim, é o melhor professor de direito administrativo. Tem outros muito bons, mas ele se chama Herbert Viana. Tá? Esse cara vale a pena assistir. Tem muita aula dele grátis no YouTube. Ele é do Estratégia e ele deve estar muito bem da vida, porque ele vende muito e por mérito dele, porque para mim ele é o melhor. Eu aprendi muito com esse cara. Então, ele sim, né, diferente de mim, ele consegue dar uma aula com tudo que é importante sem que ela seja superficial, né? Só que a diferença é que eu não estou propondo uma aula, o que eu estou propondo aqui é um debate, tanto que eu estou fazendo uma live. Só que, por enquanto, ninguém participa da live, e é normal, o canal é novo e tal, tem poucas pessoas que conhecem, pessoas não têm tempo. Mas na frente isso vai virar um debate, eu não vou ficar falando sozinho, as pessoas podem comentar no chat, a gente pode fazer encontros em Google Meet. Esse é o meu projeto, tá? Eu estou tentando falar disso, volta e meia, para você entender, que eu não estou aqui enchendo linguiça, tá? Eu estou querendo dar munição para você, para a sua vida, para a sua trajetória no mundo dos concursos, entendeu? Porque uma hora tudo isso que agora soa muito complicado, até porque eu não sou um especialista na arte de ensinar, muito menos na área do direito, entendeu? Eu não sou advogado, eu estou estudando direito agora, mas eu fui acumulando esses conhecimentos e eu estou tentando passá-los para vocês. E o outro inciso, esse inciso aqui, ele é gigante, o que eu vou ler agora, é o 11 do artigo 30, do parágrafo... não, é o inciso 11 do artigo 37. Tá? Ele é muito conhecido, ele cai muito, muito em prova, tanto na prova de constitucional quanto de administrativo. Então, esse inciso 11, o 10 também. Só que o inciso 11 ele é mais importante e também é mais complicado e também é maior. Ele é gigante, ele tem mais de 10 linhas, entendeu? Aqui no formato que eu estou, né, que está espremido, né? Talvez na lei mesmo sejam 6 ou 7 linhas. Mesmo assim é grande. E ele diz o seguinte: a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções, empregos públicos da administração direta, a gente ainda vai aprender o que é administração direta em direito administrativo, da administração direta, autárquica, também a mesma coisa, e fundacional, dos membros de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, dos detentores de mandato eletivo, ou seja, dos políticos,
e dos demais agentes públicos, e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória recebidos, né, no caso, eles usam a palavra perceber, cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso é só metade do artigo, e eu vou tentar explicar dentro das minhas limitações, porque é muito complicado. O que ele quer dizer é o seguinte: depois você vai ter que ler esse artigo várias vezes, tá? Ao longo da sua trajetória para concurso público. Você nunca vai decorar esse artigo de cabeça, assim, mas você precisa entender que o que ele quer dizer, até essa parte aqui onde eu parei, é que ninguém na administração pública pode ganhar mais do que um ministro do STF. Tá? Esse texto complicadíssimo, na minha opinião, mal redigido, mal estruturado, ele quer dizer o seguinte: ninguém vai poder ganhar mais do que um ministro do STF, dentro da administração pública, tá? Direta, autárquica e fundacional. Porque, por exemplo, numa estatal independente, como é o caso da Petrobras, por exemplo, um dirigente de alto escalão da Petrobras pode ganhar muito, e ganha muito mais do que um ministro do STF, tá? O subsídio dele, tá? Ou o salário, né? No caso, ele é um cara é um seletista. Um alto cargo do BNDES, né, que é outra empresa estatal, que atua como banco em regime de concorrência, então ele não está sujeito a esse teto, ele não pertence à administração direta, nem autárquica, nem fundacional. Tá? Ele pertence à administração indireta e de uma estatal independente. Se a estatal for independente, o ocupante desse alto cargo, ele vai sim poder ganhar 60, 70, 100, 150 mil, 200 mil, até isso, entendeu? Não costuma também passar de 150, mas ele vai poder ganhar até o triplo do que ganha um ministro do STF. Tá? Muita gente não sabe disso, e muita gente acha que o subsídio do STF é 500 mil, e não é. Atualmente está entre 46 e 47 mil. Tá? Então, tenha em mente isso, que esse é o teto de remuneração da administração pública, tá? Dadas as exceções que eu acabei de citar de empresas estatais independentes, que elas são autossustentáveis, como o BNDES, que é um banco, como o Banco do Brasil, né? Um alto cargo do Banco do Brasil, que trabalha lá em Brasília, na central, enfim, um cargo importantíssimo, ele vai ganhar mais do que o ministro do STF e do que qualquer outro ministro, entendeu? Porque ele não está sujeito a esse teto por ser uma estatal independente. Tudo isso a gente vai ver em direito administrativo. Um pouquinho constitucional também. E aí, para concluir, o artigo continua. Aplicando-se como limite nos municípios o subsídio do prefeito. Ou seja, no âmbito municipal, o cara não só não vai poder ganhar mais do que o ministro do STF, mas ele também não vai poder ganhar mais do que o prefeito. Certo? E nos estados, no Distrito Federal, o subsídio mensal do governador. Então, é a mesma coisa. Embora exista esse teto geral, que é do subsídio do STF, no caso dos estados, nem até lá você vai poder chegar. Você vai ter que parar no subsídio do governador, que é inferior ao do ministro do STF. Tá? Isso no âmbito do Poder Executivo. O teto estadual é o subsídio, no Poder Legislativo, é o subsídio dos deputados estaduais e distritais, certo? E por isso ele diz o subsídio mensal do governador, no âmbito do Executivo. O subsídio dos deputados estaduais e distritais, no âmbito do Poder Legislativo. Ou seja, no Legislativo, o teto é o do deputado estadual e não o do governador. E o subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça, né, que são os cargos mais altos do Judiciário Estadual, né, no caso do Poder Judiciário, esse limitado a 90 inteiros e 25
0,00000000% do subsídio mensal em espécie dos ministros do STF. O que quer dizer é o seguinte, é que um desembargador ele só pode ganhar até 90,25% do que ganha um ministro do STF. Toda essa coisa complicada para caramba é para dizer isso, tá? E no âmbito do poder judiciário, e esse mesmo limite do poder judiciário que eu acabei de citar, o 90,25% do subsídio do STF, é aplicável aos membros do Ministério Público, e aí isso nos interessa, aos procuradores, certo? Que aí a gente está falando não dos procuradores do Ministério Público, de procuradores que são advogados públicos, advocacia pública. Tá? Um procurador da Fazenda, um procurador de município, tá? Um procurador do Estado, que é um advogado que defende aquele ente. Tá? Ele não é um promotor, ele não é do MP. Só que o nome também é procurador. Né? Porque um advogado em si, qualquer advogado, é um procurador. Quando você contrata um advogado particular para prestar um serviço para você, você assina com ele uma procuração, você dá poderes a ele para te representar. Daí o nome procurador, tá? E aos defensores públicos, ou seja, esse mesmo teto do STF, que vale para o judiciário, vale para os membros do MP, todos eles, vale para os procuradores, que eu falei, são os advogados públicos, e vale para os defensores públicos. Eu acho que eu tinha tido essa dúvida lá em cima, mais na frente, e ela está sanada agora. O defensor público também está sujeito a esse teto, junto com membros do MP e junto com os procuradores, que há diversos tipos de procurador. Então, eu não vou entrar mais ainda, eu não vou mais a fundo do que eu já fui. E eu vou parar por aqui, no inciso 2º, tá? Que vai tratar das vedações. Estava faltando só isso, mas o vídeo ficou já com 1 hora, quase 1h15, então vou parar por aqui. Ou seja, no próximo vídeo a gente vai falar das vedações, ou seja, o que os membros do Ministério Público não podem fazer ou não podem exercer. E você vai ver que são várias. Por exemplo, só para deixar como um spoiler, ele não pode advogar, tá? Embora um procurador, um promotor do MP tenha que ser formado em direito, ao ser procurador ou ser promotor, ele não pode mais advogar na esfera privada, entendeu? Acabou isso para ele. Um defensor, por exemplo, o meu chefe, que é um defensor, ele só pode advogar dentro ali das funções da defensoria pública, defendendo os assistidos. Ele não pode ir para um escritório particular e representar, promover lá uma causa tributária, defender alguém, uma empresa, nada disso. Tá? Nem o filho dele. Ele pode ser advogado nem do filho dele, tá? Nem da mãe dele. Ele vai ter que contratar alguém para fazer isso. Tá? Então, essa é uma vedação, mas essa não é a única, é uma das mais importantes, que cai muito em prova, mas eu vou falar sobre as vedações no próximo vídeo. Tá? Espero que vocês tirem algum proveito disso, porque eu estou tirando. Então, paciência. Se é longo, se é chato, eu já falei. Estudar para concurso público é cruel, tá? Depois vai melhorando. Tem essa vantagem. Depois você começa a voar, a dominar, a se sentir mais seguro, a ter mais repertório, mas até você chegar nisso demora um pouco, tá? E é óbvio que para passar num concurso para técnico, você vai precisar ser muito mais objetivo. E o que eu estou gravando nesse vídeo faz parte de um projeto que é mais abrangente, tá? Eu estou visando aqui o longo prazo. Por isso que o pessoal que eu estou, com quem eu lido aí no grupo do WhatsApp, né, mais uma vez, quem assistir esse vídeo, em algum momento, alguém vai assistir, quiser entrar nesse grupo do WhatsApp, entre em contato comigo pelo e-mail MP, tá? Do jeito MEPE, Rio de Janeiro, tudo junto, @gmail.com, e entre em contato comigo e fala, Guilherme, eu quero fazer parte do grupo do WhatsApp. Aí eu vou saber quem é você e tal, e dificilmente eu vou te negar esse acesso, né? A não ser que já tenha muita gente e tal, mas provavelmente eu vou incluir você no grupo, mas eu vou querer primeiro saber quem você é,
para não sair botando no grupo qualquer maluco. Daqui a pouco o cara está mandando nudes no grupo, né? Vai que. Então é isso. A gente vai parar por aqui. No próximo vídeo a gente vai ver as vedações dos membros do Ministério Público da União, que são muito parecidas, para não dizer praticamente iguais, aos membros dos outros ministérios públicos, seja do trabalho, estadual, militar, etc. Ok? A gente vai ficando por aqui. Então, bom dia. Daqui a pouco eu tenho que ir também, que eu vou trabalhar. Um abraço.